uma samambaia, se ela conseguisse se formar em direito, se ela fosse fazer a prova da OAB e se ela pegasse uma caneta ali, né, caísse em cima do gabarito da prova da OAB e riscasse tudo em uma coluninha só, sabe, do gabarito C de Cristo, riscasse tudo, ela acertaria 25%. E posso te falar, 80% das pessoas que fazem a prova da OAB não conseguem fazer 50%. Você só precisa de 50% para passar. Pensa comigo, você não consegue fazer o dobro de uma samambaia. E posso falar a verdade para você? Você deveria se revoltar com isso. Você não pode, depois de 5 anos, não passar na prova da OAB. Só que eu preciso te contar uma coisa muito importante. A culpa de você não saber como estudar, de você nunca ter resultado, não é sua, não é da samambaia também. Eu vou te contar de quem que é a culpa nesse vídeo. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho porque eu prometo mais vídeos para te ajudar nessa prova da OAB. Gente, entenda. Na OAB, nós temos ali 4 alternativas, certo? Por questão. São 80 questões e você tem que acertar metade dos pontos. São 4 alternativas, gente. Se você chutar tudo, C de Cristo, D de Deus, B de bola, tudo, você faz 25%. E aí, você tem que entender que é revoltante você não conseguir fazer 50%. Você tem que se revoltar. E você tem que se revoltar, sabe com o quê? Com o sistema de educação tradicional, com o sistema de educação de rebanho, da faculdade, do cursinho, que sempre te ensinou a estudar fofo. Pensa comigo, cara. 80% das pessoas não conseguem resultados e a faculdade não te prepara para isso, porque ela enfia muito conteúdo para você estudar, conteúdo que não faz sentido. Gente, de 20 matérias da prova da OAB, você só tem que estudar 9. Em 11 matérias, você vai simplesmente chutar se for preciso. Você tem que ser bom apenas em um bloco de 9 matérias. Inclusive, isso daqui vai deixar muito mais fácil o seu estudo para a primeira fase e até para a segunda fase, que é a mais importante, porque a primeira fase é só uma chancela ali que se abre para você passar na segunda fase. Então, você tem que aprender a estudar menos e melhor. Você tem que entender que o professor de direito penal, direito administrativo ficava empurrando para você lá de só doutrina, 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 não é o que você vai enfrentar no mundo real das provas competitivas. De provas como a OAB, você tem que começar a estudar lei seca. Você sabe, né? Você fez faculdade, pelo amor de Deus. O direito brasileiro é baseado em legislação. A partir da legislação, nós temos a doutrina, a jurisprudência. Como é que você vai entender a doutrina, a jurisprudência, se você não sabe o básico que é a legislação? E a faculdade não te ensinou a fazer isso. Então, para de romantismo e comece a estudar com foco na OAB. Porque é por isso que você não passa na OAB, porque você fica querendo se agarrar àquele sistema tradicional, aquele sistema em que tem um professor ali centralizando todo o conhecimento, ele derrama o conhecimento em cima de você, ele te autoriza a aprender um pouquinho do que ele sabe, aí você vai ler um pouquinho de legislação, porque ler é chato, né? Por isso que você faz uma prova longa e não consegue nem interpretar, você não consegue nem terminar a prova no tempo correto. E aí depois, lá no finalzinho, você faz algumas questões, né, só para validar aquilo que o professor te passou. Que vacilo, gente. Nós estamos hoje, aqui em 2024, 2025, você está estudando do mesmo jeito que o seu avô estudava. Isso daqui não faz sentido. Hoje, na verdade, você tem que inverter o processo. Você tem que começar a estudar primeiro com as questões. Para esse tipo de prova, é isso que você tem que fazer. Você tem que descobrir aquele 20% que é o mais relevante, que vai te dar 80% dos resultados. Se você entender essa técnica do estudo só por questões, você vai conseguir bem mais do que 50%. Vai ficar muito mais fácil passar na OAB. Então entenda que a culpa não é sua. A culpa é do sistema de educação tradicional. É o mesmo sistema desde a escolinha até a faculdade e o cursinho faz a mesma coisa cobrando caro. E você tem que fugir desse sistema, gente. Nunca te deu resultado. Se você continuar fazendo o mesmo, nesse mesmo formato, você vai ter a mesma nota que você sempre teve, uma nota frustrante. E você também tem que entender que você quer estudar com todo mundo, você quer fazer amizade no cursinho, na faculdade. Beleza, tudo bem. Só que você quer ter resultado? Comece a estudar sozinho. Entenda o poder disso. Entenda o poder de fugir de videoaula. Concurseiro competitivo, estudante competitivo, foge de videoaula. Só usa videoaula lá no final do processo, porque você vai ter muito mais velocidade, muito mais controle nos seus estudos. Então, sinceramente, seja melhor do que 2 samambaias. Acho que você consegue, né? Isso daqui, gente, é papo reto. Isso daqui é real. Se você entender essa lógica, se você entender que você só precisa agir diferente, que você precisa usar ferramentas adequadas para esse tipo de prova que você vai enfrentar, sua vida vai ficar muito mais fácil. E você precisa fugir do rebanho. Se você entendeu isso que eu falei agora, inclusive, solte a hashtag aqui nos comentários, não sou rebanho. Porque aí significa que você entendeu tudo isso que eu falei e que você entendeu também que a culpa não é sua. Porque esse sistema, sinceramente, não foi feito para funcionar, gente. Eu não me adaptei a esse sistema. Eu tive que encontrar o meu sistema próprio de estudos para começar a ter resultado. E aí passei um monte de concurso, passei em todas as provas que eu queria. Simples assim, você tem que personalizar os seus estudos. E se você entendeu isso agora, posso te falar? Beleza, a culpa não foi sua, né, de não ter resultados em provas até hoje. Só que
a partir de hoje, depois de entender o que eu te expliquei nesse vídeo, que existe uma solução, que você só precisa estudar diferente, mudar o seu comportamento, se você continuar estudando fofo, do jeito que a faculdade te ensinou, do jeito que o cursinho te ensina, sinceramente, aí a culpa é sua. Aí você é vacilão, você é vacilona, todo mundo aqui é adulto, né? Então você vai ter que aguentar as consequências daquilo que você não fez. Você vai ter que aguentar a consequência da sua omissão nos estudos. Então, sinceramente, comece a estudar de forma ativa, eu garanto que vai tudo mudar. Inclusive, se você quiser minha ajuda, faz o seguinte, baixe o meu cronograma grátis para você passar na OAB e você vai estudar apenas 9 das 20 matérias, vai ficar muito mais fácil você estudar e você vai estudar matérias que têm um alinhamento com aquilo que você gosta. Fechado? Então, baixe esse cronograma grátis e, claro, deixa sua curtida se você gostou, deixa sua descurtida se você não gostou, não tem problema. E comente aqui por que você não gostou, prometo melhorar nos próximos vídeos. E, claro, siga os segredos do OAB em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e também, muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem algum grupo aí da faculdade? Compartilhe, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. E, claro, em breve prometo mais conteúdos para te ajudar na prova da OAB. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.